Eu nasci no topo, a supremacia é meu direito. Minha existência é a prova que sou absoluto. Então por que eu sinto que ainda falta algo? Essas foram palavras de Meruem. É isso aí, roda a vinheta! Hoje nós iremos falar sobre um dos personagens mais impactantes já criados no mundo dos animes. Sim, hoje nós iremos falar sobre o rei das formigas quimera, Meruem. Meruem não é apenas um vilão ou um antagonista dentro da história de Hunter x Hunter. Ele é uma manifestação de um conceito filosófico muito maior, que questiona a própria natureza do poder, da evolução e da existência. Seu arco de desenvolvimento é um dos mais complexos e bem construídos já visto no mundo dos animes e mangás, pois não se limita a um simples embate entre bem e mal. Ele nos leva a refletir sobre temas como supremacia, sobre humanidade e sobre uma busca por significado. Togashi, o criador de Hunter x Hunter, sempre foi um autor que buscou transcender as convenções narrativas do gênero shonen. Em sua obra, ele subverte arquetipos clássicos e insere dilemas morais profundos. Com Meruem, Togashi nos apresenta uma antítese à ideia tradicional de força absoluta. Se no início ele representava a supremacia e o determinismo biológico, ao longo de sua jornada ele descobre que poder por si só é um propósito vazio. A construção de Meruem dialoga com diversas correntes filosóficas. Inicialmente ele se encaixa na visão de Nietzsche sobre o super-homem. Ele nasce como um ser perfeito, superior a qualquer outra forma de vida, que impõe sua vontade sem hesitação. Como Nietzsche descreve, o super-homem transcende a moral humana e estabelece seus próprios valores. Meruem, ao nascer, enxerga o mundo apenas sob a ótica da força e da dominação. No entanto, ao longo da narrativa, sua transformação segue uma linha existencialista, aproximando dos pensamentos de Jean Paul e de Albert Camus, que centram argumentos que o ser humano nasce sem um propósito inerente e deve ser construído o seu próprio significado. O mesmo acontece com Meruem. Ele nasce para governar, mas percebe que esse destino foi imposto a ele e não necessariamente algo real. Camus, em O Mito de Sísifo, fala sobre o absurdo da existência, e Meruem, ao se deparar com sua própria mortalidade, questiona se o poder tem valor diante da finitude da vida. Outro ponto importante na filosofia do personagem é sua relação com o darwinismo. No início, Meruem segue uma lógica de seleção natural extrema. Os fortes sobrevivem e os fracos perecem. Isso reflete um pensamento de Albert Sterpan, que aplicou os princípios de Darwin ao contexto social, argumentando que a evolução favorece os mais aptos. Entretanto, ao conhecer Komugi, Meruem descobre uma força que não se baseia na brutalidade, mas na perseverança, inteligência e sensibilidade, características que ele nunca tinha considerado. Se há uma grande questão que envolve Meruem, é o significado de ser humano. No começo, ele enxerga a humanidade como uma espécie inferior, que deve ser subjugada ou eliminada. Sua lógica é simples: ele é o ápice da evolução e os humanos são irrelevantes diante de sua superioridade. Mas conforme a história vai avançando, ele começa a perceber que a força física não define a grandeza de um ser. Meruem experimenta o que poderíamos chamar de uma jornada de iluminação, algo que nos aproxima de conceitos budistas. No budismo, há uma ideia de que a verdadeira compreensão da existência não está na sua imposição de vontade, mas na aceitação e na compaixão. Quando Meruem passa a questionar sua própria existência e encontra um valor fora do poder bruto, ele dá um passo rumo à sua própria transcendência. Seu relacionamento com Komugi é um ponto de virada. Komugi é uma garota cega e frágil que derrota Meruem repetidamente em um jogo de tabuleiro. Isso não é apenas frustrante para o próprio rei, mas faz o refletir sobre a natureza da genialidade do esforço. Ele começa a perceber que a força pode se manifestar em diferentes formas e que talvez sua concepção de superioridade estivesse errada desde o início. Isso nos remete a pensamentos de Leon Tolstói, que dizia que a única grandeza verdadeira é no amor e na compaixão
do outro. No final, Meruem não busca mais a destruição, ele busca um significado. Meruem é um dos personagens mais ricos e bem desenvolvidos do mundo dos animes, porque sua trajetória não é linear, ele não é simplesmente derrotado por um herói e desaparece. Pelo contrário, ele cresce, aprende e muda. Sua história nos faz questionar se o poder absoluto é realmente o objetivo final da existência ou se há algo maior para buscar. Seu arco representa a transição do instinto para a razão, do domínio para a compreensão. E no final, quando a sua vida se esgota, ele não é mais apenas um rei, ele se torna algo que nem ele mesmo poderia imaginar, um ser que encontra significado na conexão com o outro. Se é o momento que define a trajetória de Meruem e solidifica o seu lugar como um dos personagens mais complexos da obra, é o seu confronto com o próprio Nétero. Mas essa luta não é apenas o embate entre Rei das Formigas Quimera e o humano mais forte da Associação Hunter. É uma colisão de ideias, é uma luta entre força absoluta e resiliência da humanidade, entre evolução implacável e a convicção de um propósito maior. O que torna esse confronto tão marcante não é apenas a diferença de poder entre os dois, mas o que está em jogo, o destino da humanidade. De um lado, Meruem, o ser mais poderoso que existiu, que nasceu acreditando ser o governante supremo por direito, cujo seu objetivo era estabelecer uma nova ordem mundial. Do outro lado, nós temos Nétero, que dedicou toda a sua vida ao aprimoramento físico e espiritual, mas que ironicamente já aceitava sua própria fraqueza diante de um inimigo tão avassalador. Mas antes de falarmos sobre a luta em si, precisamos entender a diferença fundamental entre essas duas filosofias. Desde que Meruem nasceu, acreditava que seu destino era governar supremo. Ele se via como o ápice da evolução, uma entidade que não precisava justificar sua posição. Ele era superior, e isso por si só já era o suficiente. Esse pensamento se alinhava com ideias deterministas biológicas, onde a posição de um ser na hierarquia não é determinada por ideias ou valores morais, mas sim por sua força e habilidade. Porém, algo começou a mudar dentro dele. Com o tempo, Meruem começou a desenvolver um conceito de governança mais refinado. Ele não queria apenas destruir os humanos, ele queria governá-los, mas governar de uma forma diferente. Inspirado pelo contato com Komugi, Meruem começou a perceber que a força bruta não era o único fator que determinava uma grandeza de um ser. Ele passou a enxergar o valor do intelecto e da resistência e da diversidade. Assim, quando ele se encontra com Nétero, ele não vê um velho guerreiro como uma ameaça. Ele quer conversar, ele quer propor um novo mundo onde a humanidade seria guiado por um rei absoluto, mas que garantiria ordem e paz. Meruem, naquele momento, já não era o mesmo ser que nasceu da Rainha das Formigas Quimera. Ele não queria mais matar desnecessariamente. Ele queria entender e governar com propósito. Já Nétero era diferente. Para ele, o que tornava os humanos especiais não era a força ou a capacidade de governar, mas sim sua resistência, sua convicção e sua vontade de lutar até o fim. Ao contrário de Meruem, que nasceu no auge da força, Nétero passou sua vida inteira buscando poder. Ele treinou até ultrapassar os limites da resistência humana, dedicou sua vida às artes marciais e no final percebeu que o verdadeiro poder não estava apenas na força física, mas também no seu espírito inquebrável. Esse pensamento se alinha muito à filosofia do estoicismo, que prega que o verdadeiro valor de um indivíduo não está na sua força ou nas circunstâncias extremas, mas sim na sua capacidade de resistir e manter a sua dignidade, mesmo diante de várias adversidades. Para Nétero, o simples fato de lutar contra um inimigo invencível já era uma vitória por si só. Ele sabia que não poderia vencer o Meruem em um combate direto, mas isso não importava. O que importava é ele mostrar que a humanidade não se curvaria. E mais do que isso, provar que Meruem não poderia simplesmente impor uma ideologia sem resistência. A batalha entre os dois foi um espetáculo visual e narrativo. No início, Meruem estava sequer interessado em lutar. Ele queria diálogo, ele queria argumentos, ele queria propor uma nova ordem mundial. Ele não via sentido na violência, quando já havia se tornado um ser invencível. Mas Nétero rejeitou qualquer negociação. Para ele, a luta era inevitável. E assim começou um dos confrontos mais memoráveis das histórias dos animes. Nétero usou o seu poder Hakiki Shouki Kanon,
sua técnica mais poderosa, desferindo golpes em uma velocidade absurda. Porém, mesmo com sua experiência, técnica e anos de treino, ele não conseguiu ferir o rei de forma significativa. Cada golpe era recebido e analisado pelo rei, que pouco a pouco começou a entender os padrões de ataque de seu oponente. Aqui vemos outro aspecto interessante da filosofia de Meruem. Ele aprende, ele se adapta, ele evolui. Enquanto Nétero representava a convicção e a resistência humana, Meruem representava a capacidade de mudança e aprimoramento contínuo. Ele absorve conhecimento em tempo real, algo que torna ainda mais perigoso. Mas Nétero não estava lutando para vencer, ele estava lutando para criar uma oportunidade. Quando percebeu que não havia chance de derrotar Meruem com ataques convencionais, ele tomou uma decisão final. A última jogada de Nétero é uma que vai além da força física. Ele apostou tudo em um último golpe, a Rosa Negra, uma bomba biológica secreta dentro dele mesmo. Essa decisão mostra a diferença essencial entre dois personagens. Meruem, em sua evolução filosófica, já não via sentido na destruição, ele queria preservar e governar. Mas Nétero sabia que se Meruem seguisse vivo, a humanidade perderia sua liberdade. O estoicismo de Nétero atinge seu ápice nesse momento. Ele sacrifica a sua própria vida para impedir que Meruem tome o controle do mundo, e ao fazer isso, ele ensina uma última lição valiosa ao rei. A força bruta não é um significado de garantia de vitória. O espírito humano é inquebrável e não pode ser governado pela força. Meruem sobrevive à explosão, mas está condenado. O veneno da bomba o envenena lentamente. Seu reinado termina não por um golpe físico, mas por uma estratégia que ele nunca poderia prever: o sacrifício de um homem disposto a perder tudo para proteger a sua espécie. A luta entre Meruem e Nétero não foi apenas uma batalha, mas uma discussão filosófica em forma de combate. Foi um embate entre supremacia da força e a resiliência humana, entre o determinismo e a liberdade, entre o domínio e a resistência. No final, Meruem não perdeu porque era o mais fraco. Ele perdeu porque subestimou algo que a humanidade carrega dentro de si: a capacidade de lutar até o último momento, mesmo contra um inimigo invencível. E essa foi a sua maior lição. Bom, Meruem começa sua jornada como um ser absoluto. Seu nascimento foi um evento que marcou a chegada de algo que transcendia qualquer outra forma de vida conhecida. Desde o primeiro instante, ele era o mais rápido, o mais forte e o mais inteligente. Desde sua criação, ele não precisava aprender, ele não precisava crescer, ou pelo menos era isso que ele acreditava. Mas Hunter x Hunter não é uma história sobre poder absoluto, é uma história sobre significado de ser humano. A grande ironia de Meruem é que, apesar de ser uma criatura biologicamente superior, foi apenas ao final de sua vida que ele realmente se tornou algo além de um monstro. Sua evolução não foi física, mas filosófica. Ele transcendeu seu propósito inicial. Ele passou de um governante implacável para um ser que compreendia a fragilidade e a beleza da existência. Ele percebeu que governar pela força era vazio. Ele descobriu que o verdadeiro significado da vida não está na imposição de poder, mas nas conexões que formamos. Esse arco de transformação reflete muita filosofia de Togashi como autor. Togashi sempre desconstrói arquetipos. Ele não cria personagens unidimensionais. Se Meruem fosse apenas um vilão poderoso, sua derrota seria apenas mais um evento dentro da história. Mas não foi isso que aconteceu. Sua morte não foi um momento de triunfo para os heróis. Foi um momento de luto e de reflexão e de conclusão poética. O ser mais forte do mundo não caiu em combate. Ele morreu de mãos dadas com a pessoa que fez enxergar o valor da vida. O verdadeiro legado de Meruem não foi o terror que ele causou, mas a humanidade que ele encontrou dentro de si mesmo. Essa é a maior mensagem que Togashi transmite com esse personagem. Meruem não foi um vilão e não foi um herói. Ele foi um ser que nasceu para ser o rei, mas morreu como algo muito maior. Bom, se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário, curta, comenta, compartilha, dá aquela moral pra gente. E como eu sempre digo, se você assistiu até agora, muito obrigado. Se você não assistiu, vai se foder. É isso aí, valeu e falou!